aí galera, aqui é a Juki e hoje eu trago pra vocês a Asus Strix RTX 2080 Ti e também algumas curiosidades, algumas novidades na arquitetura Turing que está chegando nas RTX. A primeira coisa, já dei um spoiler ali bem na sua cara, é que a gente está saindo da arquitetura Pascal, das GTX, e entrando então na arquitetura Turing. As RTX têm essa nova arquitetura e também vão ter memória GDDR6, saindo dos 11.000 MHz para os 14.000 MHz. Utilizando os Turing Sensor Cores, a gente vai ter uma nova técnica de melhoria de imagem, que é o Deep Learning Super Sampling. Ele vem, vamos dizer aí, para substituir o Temporal Anti-Aliasing, ou TAA, o anti-serrilhamento, em português. Anti-serrilhado. É um nome meio estranho, mas vamos lá. Então, o DLSS ele entrega imagens muito similares ao TAA, mas ele faz o render mais rápido. E além disso, ele utiliza uma quantidade menor de amostras. Ele pega uma imagem muito maior, vê vários detalhes dessas imagens e ele consegue entregar uma nitidez sem blur, mesmo em transparência. É legal que eu encontrei uma imagem que explica bem, que exemplifica bem qual que é o ganho que a gente tem aqui. A gente não tem exatamente um ganho de uma imagem mais realista do que a gente tinha anteriormente. Na verdade, a gente ganha em frames, porque se precisa utilizar menos processamento, a gente não tem tanto gargalo e consegue uma quantidade então maior, automaticamente aí dizendo, uma quantidade maior de frames. É legal que é como se fosse um código sendo otimizado, um algoritmo sendo otimizado. E também a gente tem o New Streaming Multiprocessors. Eles fazem um sombreado muito mais eficiente e tem uma melhoria de 50% por núcleo CUDA em relação à geração anterior. Vamos falar então agora rapidinho de Ray Tracing Acceleration. Essa então é a tecnologia que vai utilizar o Ray Tracing e é interessante que a gente não tem simplesmente, essa tecnologia ela possibilita, o real time, uma renderização do Ray Tracing em real time por uma GPU só. Isso faz com que a gente possa utilizar a tecnologia Ray Tracing em jogos e também em modelos profissionais. Ou seja, o consumidor final pode ter acesso a esse tipo de tecnologia. Mas esse tipo de tecnologia, ele só é útil se alguém está desenvolvendo. Porque é como se fosse, alguém desenvolve um jogo para Windows, mas ninguém tem Windows. Você precisa ter suporte a uma tecnologia, mas elas têm que estar sendo utilizadas em algum lugar. E junto disso, então, a gente vai ter as APIs da Microsoft. A Microsoft, então, se dedica a fazer dois directs. Um para AI, para inteligência artificial, e um para Ray Tracing. Além disso, a NVIDIA também lançou a engine, a OptiX. Eu não sei se é OptiX ou OptiX, não sei como é que se pronuncia. A gente tem agora, então, os desenvolvedores tendo acesso às APIs e também às engines para poder criar jogos mais rápido e utilizando essa nova tecnologia. Na verdade, Ray Tracing não é novo em si. O novo é o fato da gente poder fazer esse render do Ray Tracing e não demorar 4 dias. A parte legal é que os desenvolvedores conseguem utilizar essa tecnologia e essa tecnologia agiliza em si o desenvolvimento dos jogos. Porque agora o sombreamento ele pode ser utilizado a partir do Ray Tracing, que é basicamente uma simulação da luz, do mundo real, e torna então os jogos muito mais realistas. O desenvolvedor não tem que ir lá bloco por bloco ficar botando a luzinha em cada um dos elementos e dos objetos e tal. Ele pode fazer isso através de um código muito mais otimizado. Na verdade, a gente ganha indiretamente, porque no quesito de qualidade de imagem em si, a gente não vai ter um impacto direto. A gente vai ter um impacto na velocidade em que os jogos vão poder ser produzidos, porque agora a parte de iluminação é mais otimizada. Mas se vocês quiserem mais algumas informações sobre isso, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Eu tô tentando não me alongar muito para a gente poder passar agora para as informações sobre a Asus Strix RTX 2080 Ti. E no final tem alguns testes, porque, gente, eu aproveitei, eu tive um dia para ficar com ela, mas eu joguei tudo que eu podia. Eu só tinha 24 horas e eu ainda dormi, isso é muita heresia, mas vamos agora falar sobre ela. Como vocês sabem que eu adoro o númerozinho, a gente vai ter 4.352 núcleos CUDA. Meu Deus do céu! Bom, no Model C de Boost Clock ela vai ter 1.662 MHz.
e no Base Clock 1350 MHz. Na memória a gente vai ter 11 GB de capacidade, GDDR6, né, como eu já tinha comentado antes, interface de memória de 352 bits e clock de memória em 14.000 MHz. Ela tem duas portas HDMI 2.0B, duas DisplayPort 1.4 e também tem uma USB do tipo C para fazer a conexão dos óculos VR. Ela também vai ter o HDCP 2.2, suporta até 4 monitores e é recomendado pela ASUS a utilização de uma fonte de 650 watts. Para refrigeração dessa placa, a gente vai ter a tecnologia Max Contact, que ela aumenta em 2 vezes a área de contato do chip gráfico com o dissipador. Além disso, a gente vai ter uma área 10 vezes mais lisa para também aumentar a zona de contato com o chip gráfico. Temos também mais 20% de dissipadores em relação à geração, né? A GTX 1080 Ti tinha já aumentado o número de dissipadores, agora a ASUS aumentou mais ainda, mais 20%, e essa quantidade a mais de dissipadores eles colocaram para cima, então antes ela tinha aumentado o comprimento da placa, né? Agora eles aumentaram um pouquinho mais para cima e a gente vai ter dissipadores mais eficientes e um design de fãs novo, o Axial Fan. Esse é o design que vai entregar 27% a mais de fluxo de ar e 40% a mais de pressão do ar sobre os dissipadores, o que obviamente então é algo muito importante para a refrigeração, como a gente está falando de uma refrigeração a ar. Além disso, mantém-se o certificado IP5X, que é um certificado que garante uma maior resistência à poeira. A tecnologia 0dB também é mantida. Só para quem não sabe, 0dB é a tecnologia que basicamente é uma configuração na placa que mantém os coolers da placa desligados até que a placa chegue a 55 graus. Quando você só está navegando na internet ou jogando alguma coisa leve, de repente você não precisa daquele barulho da placa. Então é interessante você deixar desligada. Mas a gente vai ter também agora dois perfis de BIOS, e esses perfis de BIOS você pode trocar manualmente, né, literalmente na sua mãozinha, tem uma chavezinha, e você vai poder fazer a troca entre dois perfis de BIOS, um onde você mantém como prioridade o silêncio e o outro onde a prioridade é performance. Quando você liga o modo de performance, você automaticamente desabilita o 0dB e a placa começa a funcionar aí se mantendo sempre bem mais fria e não tão silenciosa automaticamente. Só para vocês terem uma ideia de comparação entre esses dois perfis, no modo de performance a gente vai ter a placa 27% mais fria e no modo silencioso 13% dela mais silenciosa. O VRM dessa placa ele vai ser composto por 16 mais 3 fases. É bem grande esse VRM. E ele também é composto por componentes Superalloy Power 2, que são componentes que esquentam menos, ajudando também a placa a se manter numa temperatura mais agradável. É interessante que a ASUS também colocou um reforço na estrutura da placa. É algo já comum a gente ver o Shield, o painel, o Back I/O, ele já tem um reforço também, mas agora a gente vai ter nas outras laterais que faltavam 2 braços que se ligam ao Back I/O, mantendo toda a estrutura da placa bem mais rija. E a gente vai falar agora um pouquinho dos testes e quais são as impressões que eu tive utilizando essa placa. E esse é o momento que eu começo a rodar os jogos, mostrar pra vocês quantas vezes eu morri durante esse final de semana, mas eu estava me divertindo muito e é isso que importa. Eu vou deixar agora comentário jogo por jogo e se você ficou com alguma dúvida pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like também e até a próxima! E antes de começar a falar sobre os testes, o processador utilizado foi um Intel 6ª geração 6700K, rodando a 4.5 GHz. A memória 16 GB, rodando a 3.200 MHz. Infelizmente a gente não dispõe de SSD, então a gente utilizou HD, um Barracuda de 2 TB. E as placas de vídeo utilizadas são a ASUS Strix RTX 2080 Ti e a ASUS Strix GTX 1080 Ti. E claro, todos os testes foram rodados na resolução 4K, com todas as melhorias possíveis de imagem. Não sei até que ponto é válido a gente testar Fortnite, já que ele ainda tem Early Access, mas como o pessoal joga bastante, é interessante a gente mostrar aí qual que é a capacidade dessas duas placas e fazer essa comparação breve. No geral, a gente teve um ganho de 10 a 20 frames
dependendo da situação, dos elementos e da quantidade de jogadores. Não me surpreendeu muito esse resultado, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um jogo que tem um alcance de visão muito alto, então é compreensível. GTA V é um jogo bem pesado, ele foca no realismo, tem bastante iluminação, e aqui a gente percebeu uma diferença um pouco maior entre a GTX e a RTX. Houveram situações onde a GTX 1080 Ti não conseguiu manter os frames acima dos 30 e a RTX conseguiu chegar na marca de até 61 frames. Monster Hunter foi o que ficou com a média de frames mais baixa, mesmo utilizando a RTX. A máxima foi 59 frames na RTX e uma média de 45, enquanto que a GTX ficou entre 10 a 15 frames abaixo. Em Tomb Raider foi onde a gente percebeu a maior diferença entre a GTX e a RTX. Basicamente, a média de frames da RTX para a GTX foi o dobro. Ou seja, 55 frames na GTX e 100 frames na RTX. A NVIDIA nos mandou uma demonstração para que a gente pudesse exemplificar melhor para vocês qual é a diferença de performance utilizando o TAA e o DLSS. Lembrando que esses testes foram rodados ambos na RTX 2080 Ti. Ambas as imagens são muito parecidas, mas a gente tem uma quantidade maior de frames utilizando a técnica DLSS. Dessa forma, vocês podem tirar suas próprias conclusões sobre essa nova técnica de melhoria de imagem. Aqui a gente tem um exemplo de qual que é a diferença de frames utilizando a técnica TAA na RTX 2080 Ti e utilizando também essa mesma técnica na GTX 1080 Ti. Como vocês podem ver, obviamente a gente tem uma quantidade bem maior de frames na RTX 2080 Ti. What's the story with all the elevators lately? I heard Kylo Ren destroyed the one over in D sector. If you ask me, who's ever in charge of this place should be transferred to Hoth. What? What? You think she heard us? Yeah, I think she heard us. At least we blend in for once.